Jesus ou inesquecível. É impossível eu e você termos um encontro com Jesus e continuarmos o mesmo. Jesus, quando ele entra na vida de um ser humano, ele transforma a estrutura interna e externa. Ele transforma o seu ser, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seus valores, suas ideias, ideais. Jesus transforma tudo a partir do momento que você abre o coração e deixa ele entrar, como cantaram antes. Quando você abre, Jesus entra e ele transforma isso. E no livro de João, que eu vou falar para você, João narra 7 encontros com Cristo. Eu destaquei 3 para nós discorrer sobre isso. E o primeiro encontro que eu quero falar com você é sobre Nicodemos. O que é essa história de Nicodemos aqui? Amém. Nicodemos, João conta, no seu livro, que Nicodemos ele era o quê? Nicodemos primeiro ele era um fariseu, ele fazia parte de um sistema político, Ele tinha uma posição social, ele tinha reputação, ele era um cara inteligente. Foi também um cara inteligente, um cara culto. Tanto que, como é que ele fala aqui, coloca o texto aí para nós. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chega diante de Jesus, mas Jesus ele é o maior psicólogo do mundo, o maior educador. Até hoje os psicólogos estudam sobre Cristo para poder entender sobre isso. Jesus ele não responde uma pergunta com resposta, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, eu sei que tu fala isso, mas para encontrar o reino de Deus, o homem tem que nascer de novo. E aí eu imagino sobre Nicodemos, pensando todo esse contexto, porque Nicodemos vem diante de Jesus, achando que não tinha nenhuma necessidade. Nicodemos chega diante de Cristo, querendo encontrar o reino de Deus, mas ele não sabia que ele era necessitado de algo. Nicodemos vai à noite por causa da reputação. Por quê? Porque Nicodemos não quer ver, ele não quer mostrar-se junto com aquelas pessoas que caminhavam com Cristo. Junto com Jesus sempre havia necessitados, pessoas que precisavam das coisas. Então Nicodemos achava que ele não era o necessitado. Lembre-se, Nicodemos achava que não era o necessitado. Então ele não queria se mostrar, ele queria preservar a sua reputação. Muitas vezes nós estamos assim diante da sociedade. Nós olhamos para aquele expediente, para aquelas pessoas que estão pedindo no sinal ou então em outro lugar, aquele que chega no supermercado pedindo para a gente, e a gente acha que a gente não está na mesma necessidade que ele. Estamos sim. Talvez você não está na mesma necessidade de fome, vontade de ter algo para comer, mas você pode ter necessidade de inúmeras coisas na sua vida. Nicodemos tinha uma necessidade de propósito, de existência. Lembre-se, existência. Então Jesus confronta Nicodemos e ele fala assim, que o homem tem que nascer de novo. O que é que Jesus está falando? Que para que você possa encontrar ele e ele possa ser inigualável na sua vida, insubstituível, inesquecível, é necessário você nascer de novo. É necessário você se despojar de uma velha vida, para que você possa ter uma nova vida. Jesus ele é tão maravilhoso que ele dá a possibilidade de você não viver a vida que você vivia. Quando você encontra ele, ele te dá uma posição de uma nova vida em Cristo, uma nova vida. É maravilhoso, porque ele muda nosso passado, ele muda nosso futuro, mas o problema é que ele muda também, que nós não entendemos, é o nosso presente. E esse presente é o hoje. Hoje Cristo está aqui no encontro com você para ser uma pessoa inesquecível na sua vida. Totalmente inesquecível. A partir de hoje, eu creio que você vai olhar para Cristo e falar assim: Ele é único. Diante desses encontros que nós vamos discorrer, você vai entender mais sobre isso. Então, para Nicodemos faltava algo. Nicodemos chega a Cristo com o entendimento que falta algo, mas ele não sabe o que falta. Assim é a minha vida e a sua. Nós não sabemos o que precisamos. Nós andamos diante de um contexto buscando fazer algo, buscando vivenciar, fazendo aqui, fazendo ali, buscando aqui outras coisas, e a única coisa que nós precisávamos era nascer de novo, era escutar Cristo, era ter um encontro genuíno com Ele.
E a gente deixa isso e não vai atrás dessa parte, que é o precioso para a nossa vida. Nicodemos começou a conversa de Jesus, com Jesus, falando das coisas que tinha que fazer. Jesus respondeu ele com essa pergunta, e aí Nicodemos entendeu que ele precisava de mais de Deus. Jesus não fez um milagre, não curou Nicodemos. Nicodemos não era um aleijado, Nicodemos não era um cego de nascença, Nicodemos não estava com fome, Jesus não multiplicou pão, deu para Nicodemos comer. Não, Jesus deu um propósito para Nicodemos. Um propósito. Porque quem não tem propósito não sabe para onde vai. É aquela pessoa que eu vou viajar para onde? Eu não sei. Você acha que diante da magnitude que você é, de todo esse ser, com toda essa célula, com toda essa criatividade maravilhosa que Deus te fez apenas para que você pudesse nascer, envelhecer e morrer? Não, Ele te fez com um propósito. Ele te fez com um propósito único. Um propósito de quê? De ide e pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. A palavra do Senhor, atente para isso, irmãos, que dessa semana Deus falou muito forte no meu coração. A palavra do Senhor, em Colossenses, fala que Jesus nos tirou do reino das trevas. O reino das trevas, o que é o reino das trevas? O reino de Satanás. E o que Cristo falou para mim, não tenha como heresia, o que eu vou falar para você, é que todo aquele que está debaixo da condenação, no inferno já está. Nós não estamos indo para o inferno sem Cristo, nós já estamos no inferno sem Cristo. Literalmente, estamos no inferno. Estamos no reino das trevas. E sabe o que me preocupa? É que eu tenho pessoas ainda que não encontraram Jesus. Então, se aquela pessoa que não encontrou Cristo hoje morrer, infelizmente haverá uma separação eterna entre eu e ele. Isso traz um peso, porque Deus me deixou como embaixador dessa terra, aquele que leva as boas novas, aquele que anuncia a salvação, anuncia uma nova vida em Cristo. Então Jesus quer isso para mim e para você. Nicodemos, ele não tinha propósito, mas aqui tem pessoas com propósito. Tem pessoas que entendem o chamado de Jesus. Então Jesus mostra para Nicodemos algo mais importante: deixar uma velha vida e ter uma vida plena, começando aqui na terra. Aqui na terra. O problema é que nós muitas vezes não queremos isso. Amados, nós somos como um homem que dá um beijo na sua esposa apenas querendo sexo. Nós estamos fazendo isso com Cristo. Interesse, beijamos Cristo porque queremos algo dele, beijamos Cristo porque queremos algo dele. E não é assim. O noivo vem para ter um relacionamento, e diante desse relacionamento você começa a entender o propósito de vida seu aqui na terra. É tão bom. Por exemplo, você chega numa criança, você quer ser o quê? Eu quero ser advogado. E ele cresce, ele entende o propósito dele: eu vou ser o melhor advogado para a glória de Deus. Ele cresce, vai, se torna isso, e ele exerce isso. Quando chegar lá na frente, Jesus vai chegar: servo bom e amado, você foste fiel no propósito que eu te chamei. Então temos que entender o propósito da nossa vida. Então, amados, dentro disso, Jesus mostra uma coisa para Nicodemos: que ele não é só um carpinteiro, que ele não é só um judeu que entende do judaísmo. Jesus mostra para Nicodemos que ele é o próprio Deus vivo. A palavra de João fala que ele era o verbo se fez carne e habitou entre a gente. Então Jesus mostra para Nicodemos que ele é o Deus vivo na terra. Ele se mostra como Deus para Nicodemos. E aí Nicodemos começa a compreender que ele precisava ser uma nova pessoa. Porque no começo Nicodemos achou que eu sou um adulto, então eu tenho que voltar a ser um jovem, um adolescente, uma criança, um bebê para entrar no ventre da minha mãe? É ilógico isso. Só que Jesus começa a discorrer sobre isso, e Nicodemos entende que ele precisa ser uma nova pessoa. E dentro dessa ministração, eu coloquei uma hora chamada Hora do Desafio. Vamos ter 3 horas do desafio, 3 momentos únicos. O que é a hora do desafio, Wellington? É o momento em que você vai olhar para você mesmo. Porque nós temos muita dificuldade de ser soluto, estar no local em silêncio com nós mesmos, de ficar só escutando os seus pensamentos, o seu coração, para que você possa escutar Deus. Qual era a necessidade de Nicodemos? Como nós podemos compreender isso? Colocando para o Senhor: Jesus, o que é que eu necessito? O que é que eu necessito para ser uma nova pessoa?
O que é que eu necessito para ser uma nova criatura? O que é que eu necessito para viver o propósito do chamado que o Senhor determinou para mim viver? Porque, amados, lá fala em Apocalipse que abrirá livros e o livro da vida. Você entende? O livro da vida é aquele livro que nós estamos escritos nele, mas os livros são aquilo que Deus determinou para que nós possamos viver aqui na terra. Será que nossa caneta está alinhada com a caneta de Deus naquilo que eu fui chamado para viver nessa terra? Ou será que eu estou vivendo apenas como meu bel prazer, a minha própria vida, segundo aquilo que eu entendo como propósito de vida, segundo aquilo que eu entendo que é na minha própria vontade? Será que nós temos a solutez de ficar quieto e escutar Deus falar assim: Senhor, fala comigo, me conta, me diz o que é que eu tenho que viver? Nicodemos fez isso, e esse é o momento do desafio, que você permita que Jesus possa tocar no seu coração e mudar o seu jeito de ver a vida. Amém? Vamos para o segundo encontro, e esse é o que eu mais amo. Mulher samaritana. Quem conhece a história de uma mulher samaritana? Gente, isso aqui é aquele Nicodemos foi atrás de Cristo, mas agora Jesus vai onde está essa mulher. Quando Jesus sai de Jerusalém para a Galileia, a palavra do Senhor, em João, fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não era necessário. Pelo contexto histórico, geográfico da região, Jesus escolheu o pior lugar para passar. Samaria é como se fosse, por exemplo, eu fosse para Copacabana e passasse dentro da favela da Rocinha. Entendeu? Como se fosse o lugar que era mais perigoso para mim. Lá havia onde esse caminho havia muitos salteadores, muitos ladrões, mas Jesus foi por esse caminho. Então é uma coisa estranha, Jesus escolhe por um caminho que ele não precisava. Segundo, Jesus chega meio-dia e encontra uma mulher tirando água no sol quente, aquele sol de meio-dia aqui de Araguaína, não tem? Essa mulher, e amados, para tirar água, não era chegar, pegar uma cisterna, um balde, colocar no poço e tirar, não, havia uma pedra que protegia as cisternas, para que não caísse bicho, nem um bicho fosse beber água, havia uma pedra. Então essa mulher tinha tirado essa pedra, em pleno meio-dia, um trabalho árduo, pesado, estava tirando água, e Jesus fala assim: me dá um pouco de água. E aí, ela, mas tu és judeu, ela se surpreende com isso. Então, uma situação totalmente fora do contexto daquela época, os judeus não se davam com os samaritanos, de jeito nenhum. E a palavra do Senhor fala assim, olha, no versículo aqui, ó. Ele, Jesus, lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que tu és profeta. Olha a situação agora, diante disso. No encontro com Nicodemos foi até Cristo, né? Ele aprendeu muitas das coisas, mas agora nós estamos falando de uma mulher, que essa mulher não tinha uma boa reputação. Essa mulher, se ela estava meio-dia lá, é porque ela não queria ser vista com ninguém. Por quê? Porque ela tinha vergonha do estado emocional que essa mulher vivia. Essa mulher samaritana, ela mantinha o hábito de ter relação com um homem, só que esse homem não assumia ela como esposa. Então essa mulher tinha um grande problema emocional. E Jesus fala para ela: olha, eu te darei uma água, e essa água sacia toda sede. E ela começa a entender que Jesus tem algo para ela então, que é além daquilo que ela pensava. Ela vem com um problema físico, uma sede, só que Jesus enxerga que ela tem uma sede maior ainda. A sede dela é do próprio Deus vivo. A sede dela é o local em que Deus habita. Essa mulher estava cansada de uma vida sofrida na área sentimental. Ela desejava um marido, ela desejava casar, desejava constituir família, mas ela era uma pessoa muito mal vista dentro da própria cidade em que ela morava. E ela reconhece Jesus. Jesus mostra àquela mulher que seu ato de buscar água no poço poderia ser uma metáfora para a sua vida sentimental. Assim como ela estava cansada de buscar água diariamente, sua alma parecia também estar exaurida por causa de relacionamentos provavelmente abusivos e destrutivos na sua vida.
Olha só como Cristo é especialista, por isso que eu falo que Ele é inigualável. Uma pessoa chega diante de Jesus: eu quero água, estou com sede. Jesus: não, o seu problema não é sede, não é, o seu problema é outro, porque eu conheço o que você necessita. Lembra de Nicodemos? Ele necessitava de algo que ele não sabia, essa mulher também. Então ela tem esse encontro maravilhoso com Cristo. E aí Jesus fala para ela: olha, vem dessa água, eu vou te dar dessa água aqui, você vai nunca mais ter sede, você vai ser saciado. Amados, agora imagine, vamos trazer um contexto. Por que eu gosto dessa história da mulher samaritana? Porque essa mulher sai, diante daquilo dali, quando ela encontra Cristo, você observa que ela foi buscar o quê? Bora, igreja, me ajuda. Foi buscar o quê? Buscar o quê? Mas a palavra do Senhor fala que ela largou as botijas para trás e foi-se embora. Você entende isso? O que acontece? Ela foi com a necessidade, ela foi suprida de uma necessidade que ela não sabia que tinha, e por causa disso, a vida dela ficou para trás, e agora ela é nova criatura. Agora ela vive algo diferente. Aquilo que era problema dela, aquilo que era carência, aquilo que era falta, foi suprido dentro dela. Por isso agora ela é uma pessoa resolvida com ela mesma. E agora ela sai, chega numa cidade em que ninguém dava atenção para ela, em que ela não tinha reputação, em que ela era a pessoa mais envergonhada. Agora ela chega e fala: ei, eu encontrei alguém que saciou uma fome, uma sede que eu tinha por dentro, e esse está ali. E a cidade toda vai atrás dela. Você está imaginando? Ela entendeu o propósito agora. E aí a cidade, além de ir, Jesus ainda fica mais dias ali, e há salvação naquela cidade. Você está entendendo? É como quando Cristo me chama. Eu lá estava jogado, morrendo de sede, jogado mesmo. E aí Cristo me chamou, e aí eu entendi o propósito daquilo que Cristo me chamou. Eu falo sempre para os jovens: cara, uma pessoa que não é resolvida não pode entrar no relacionamento, porque são um que não está resolvido com outro que não está resolvido, isso é um problema. Então resolva-se com Cristo. Mas sabe o que é interessante? Que essa mulher teve quantos maridos? Quantos homens antes? 5. Ela estava com um que não era? Então Jesus é o 7º homem na vida dessa mulher. Você sabia? Jesus era o 7º homem. Sabe qual é a grande diferença? Que todos aqueles que se envolveram com ela queriam algo dela. Todos aqueles que entraram na vida dela queriam algo dela. Jesus entrou dando tudo, principalmente um relacionamento eterno. Jesus chega suprindo a necessidade dessa mulher e trazendo um relacionamento eterno com ela. Agora ela tinha uma nova vida, uma nova perspectiva. Agora ela era cheia e saciada de tudo que ela tinha. Muitas vezes você está na pior hora da sua vida, tentando tirar água de um poço. E aí, além disso, sozinho. E aí você fala assim: mas não tem ninguém para me ajudar a tirar essa pedra. Não tem ninguém mais para poder me ajudar a pegar. Eu sou uma pessoa que estou totalmente desamparado por tudo. E é a hora que Jesus fala assim: era necessário no dia 19 Jesus passar pela Pastor de Araguaína. Quem são os sedentos aqui? Era necessário. Por quê? Porque Jesus, ele veio ser inesquecível na sua vida. Jesus, ele vai agora se tornar uma pessoa inesquecível na sua vida. E eu quero passar para a nossa hora do desafio. Lembra que eu falei hora do desafio? A mulher samaritana aprendeu que ela não tinha só sede de água ou de amor, mas de Deus. E descobriu que essa sede só poderia ser satisfeita por Jesus, só por Ele. Cristo, quem encontrou, começou com ela um relacionamento à prova do tempo, um relacionamento eterno, né? Aí eu pergunto para você: o que você acabou de descobrir da sua própria vida nesse encontro de Cristo com a mulher samaritana? Qual a sua fome? Qual a sua sede? Qual a sua necessidade diante de Cristo? A palavra, quando ela fala ao nosso coração, quando ela entra, ela traz uma transformação, mas nós temos que abrir o coração. O Senhor é educado. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, a palavra do Senhor fala: nesse tempo não endureça o seu coração e não escutar a voz do Senhor.
Então o Senhor está falando e nós escutamos, abrimos o coração, Ele entra e aí sim a transformação começa a ser gerada. A transformação sendo gerada no nosso coração. É assim que Cristo faz. Então Jesus é especialista em transformar aquilo que era impossível ser transformado. Por isso que eu vou para o próximo encontro, e esse é Lázaro. Todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Todo mundo assistiu a novela, né? Ler a Bíblia, tá certo. Vamos falar sobre Lázaro agora. Lázaro era amigo de Cristo. Jesus, quando ia em Betânia, Jesus ia para a casa de Lázaro. A história fala muitas vezes do encontro que estava lá Marta e Maria, Maria aos pés do Senhor, e Marta fazendo umas coisas, e aí Marta se indigna, fica com raiva, fala: olha Jesus, minha irmã não me ajuda. Jesus: calma, Marta, Marta, Maria, escolheste a melhor parte. Não é que você não faz as coisas, mas você tem que ser para fazer. Você não tenta fazer as coisas, você tenta ser. Você busca ser uma pessoa diferente. Aí sim, a transformação vai acontecer. Você não precisa mostrar para as pessoas que você é uma nova criatura, uma nova pessoa, que você tem perspectiva diferente, que você fala diferente. Você não precisa. Você não precisa, porque a pessoa que precisa ver, já viu, é Cristo. Ele já fez. Deixa que Cristo mostre aquilo que nós somos. Porque quando nós tentamos mostrar, nós estamos tentando uma reputação. E isso Nicodemos tinha lá atrás. E Jesus mostrou para ele que não adiantava. Temos que ser aquilo que Deus nos demonstra. Então aí há esse encontro. E aí Lázaro adoece. Lázaro, amigo de Cristo, adoece. E aí a irmã de Lázaro manda lá buscar Jesus. Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. 3 quilômetros de Betânia. Mas só que Jesus fica mais uns dias. E aí Lázaro morre. Jesus chega depois, 4 dias depois. E aí quando Jesus chega, Marta vai primeiro, se encontra com Cristo e fala: Senhor, se tu tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E aí o que acontece? Disse Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta para ela, e ela: eu creio, mestre, que tu ressuscitarás, eu creio que vai ressuscitar as pessoas, então eu creio nisso. E aí Jesus fala: busque sua irmã, busque Maria. E aí vem Maria, para no mesmo lugar que Jesus ficou ali parado, e Maria fala a mesma coisa. A mesma coisa para Jesus. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós achamos que Cristo é devedor da nossa vida. Cristo deve algo para a gente. Marta e Maria, porque Jesus tinha um relacionamento com eles, achou que Cristo era devedor de favor deles. Cristo não faz nada, porque Cristo não deve nada para ninguém. Cristo faz porque Ele derrama misericórdia e graça sobre a nossa vida. É assim que Ele é. Então Jesus faz isso. Não se trata de privilégio e nem merecimento, é graça. Quando nós lemos esse diálogo, amados, nós entendemos que, sabe qual o grande problema que havia? Elas sabiam que Cristo tinha curado pessoas. Elas sabiam que Cristo, todo mundo chegava enfermo, Cristo curava. Então elas queriam que Cristo viesse, porque o grande problema meu e seu é que nós achamos que Cristo não pode fazer além daquilo que nós pensamos que Ele pode fazer. Nós limitamos a ação de Cristo na nossa vida. Limitamos. Ah não, Cristo, isso aqui é muito difícil, nem o Senhor pode. Mas Deus fala que não existe nada. Sabe o que é nada? Nada, impossível para Deus. Nada. Só falta nós apresentarmos para Ele a nossa dificuldade e mostrarmos: Senhor, é isso aqui. Esse é o meu problema. E Ele transforma. Então nós temos que apresentar isso para Ele. E o milagre acontece. Então nós temos que entender, amados, que Jesus está aí para isso. Para quê? Para transformar uma situação. Aquilo que eu achava que não era capaz e possível acontecer, Cristo fez. Cristo fez. Aquilo que era impossível, que eu achava que era impossível fazer, eu estou fazendo hoje. Quero estar diante de vocês falando com o microfone. Eu me escondia na escola,
quando tinha apresentação oral. Tem o grupo, vamos apresentar. Eu fugia. Eu inventava doença, inventava que minha mãe tinha morrido, eu matei ela umas 10 vezes, meu pai umas 10 vezes, vó, matei tudo quanto é parente para não ir. Porque aquilo que era um grande problema meu, hoje, quando eu entreguei para Cristo, Cristo usa como ferramenta para que nós possamos viver aquilo que Ele tem para a gente. Lembre-se do propósito. Há um propósito maior na nossa vida do que aquilo que nós estamos vivendo. Então Jesus mostra para aquela pessoa, para eles, que Ele pode fazer qualquer coisa. Mas quando nós nos deparamos com o nosso presente, amados, nós temos que entender que para Jesus é viável. Para Cristo é viável. Quem tem um grande problema aqui que você acha que não dá conta de resolver? É só eu que tenho? Quem aqui está... Não vou nem pedir você levantar a mão, mas vou dar um exemplo. Quem aqui acha que não tem como resolver a vida financeira, sentimental, o casamento, filhos, filhas, inúmeras situações? A gente não dá conta, sinceramente não dá. Mas Cristo resolve. É só entregar e acreditar que Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus amanhã e o mesmo Deus hoje. Cristo não mudou. Eu acredito que nós é que mudamos muito, de limitar o poder transformador, o poder de Deus nessa terra. Ele é Senhor de tudo. Então Cristo vai mudar o nosso passado. Quando Jesus chegou no sepulcro, amado, onde estava Lázaro, a reação de Jesus foi chorar. Jesus teve compaixão. A palavra do Senhor lá em João 11:35, é o menor versículo da Bíblia, fala assim: Jesus chorou. Jesus mostrou que Ele se importa comigo e com você. Jesus mostrou que Ele se importa com o seu estado, com aquilo que você está passando, com a dificuldade. Jesus se importa. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Buda que está cruzado, Ele não é um Deus de barro que não fala, não. Ele é um Cristo vivo que se importa com você nos mínimos detalhes. No mínimo detalhe. Um dia eu estava com vontade de comer algo. E aí eu estou lá em casa assim, aí eu falei, bora aqui, bora fazer discipulado. Eu falei, bora, eu fui fazer um discipulado, cheguei lá, eu falei, bora comer em tal lugar. Eu falei, cara, eu estava com vontade de comer um pastel, Jesus me chamou para comer um pastel. Ele se importa com isso. Ele se importa com você em mínimos detalhes, os mínimos mesmo, porque Ele é Cristo, a compaixão, o amor. Ele é esse na sua vida. Então Jesus mostra isso. Jesus mostra que Ele se importa, e agora há um encontro muito poderoso entre a vida e a morte. Lázaro está morto, putrificado, está ali o corpo de 4 dias em decomposição, mas Cristo vem e fala assim: Lázaro, sai. Cristo não falou para pano, Cristo não falou para pedra, Cristo falou para pessoas. Cristo está falando para você hoje: Lázaro, sai do local onde você está, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu vou ressuscitar aquilo que estava morto na sua vida. Eu vou te dar uma nova direção, eu vou te dar uma nova vida. Apenas saia para fora. Sai para fora, vem amarrado, como o pastor falou, vem amarrado, pulando, mas vem, que Cristo vai fazer isso. Porque assim que Cristo realiza. Porque, amados, a nossa vida é como uma neblina. É assim, ó, instantâneo. Você está vivo, de uma hora para outra você pode morrer. Porque a nossa vida é como uma neblina que de manhã está bem densa e formosa, com o raiar do sol, dissipa. Simples. Mas pelo poder de Jesus, amados, nós somos transformados. Amém? E eu quero chegar aqui nessa hora do desafio com você. Pelo poder de Jesus, porque Jesus ele pega e fala para Lázaro, vem. E quando ele fala para você, vem, agora é a hora de você colocar diante de Cristo tudo aquilo que você acha que já está morto na sua vida. Financeiro, emocional, espiritual, que muitas vezes somos como um zumbi, mortos-vivos espiritualmente. É só um corpo dentro da igreja, morto, ou só um corpo dentro de casa, morto. Então Jesus quer hoje fazer os milagres na nossa vida, amém? Eu creio nisso. Talvez você cansou de esperar, ou você acha que
como Lázaro aqui não tinha mais esperança, Lázaro estava morto, então talvez você ache que aconteceu isso, você cansou de esperar algo que você escutou que Deus ia fazer na sua vida, você acha que não pode fazer mais, que o tempo já acabou, que já acabou o tempo, que não existe mais tempo. Mas eu quero que você deixe o seu coração ser imergido pelo Espírito Santo de Deus e você possa ter a compreensão que Cristo, Ele vai fazer o milagre na sua vida e te conduzir ao caminho eterno. Ao caminho eterno. Tem um escritor russo, Vygotsky, ele fala que o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. O homem tem esse vazio, e a ciência descobriu que há um local dentro do homem que é o local de Deus, por isso que fala que há um local que a partícula de Deus tem que estar. Então nós temos esse vazio, e isso Jesus vai preencher na nossa vida. Preencher para quê? Para que nós possamos entender que Jesus, Ele é inigualável, que Cristo é insubstituível, que Ele é único. E eu quero falar de um quarto encontro, só espanar ele não está aqui. Isso foi Cristo falando comigo hoje. O último encontro de Cristo com alguém nessa terra. Ele está lá em Lucas. Você vai ter que ler o livro todo para descobrir. É o encontro de Cristo com 2 ladrões na crucificação. Tem um ladrão na direita e um na esquerda. Um fala: ei, se tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Desce, salva-te e a nós mesmos. E as pessoas falando de Cristo, falando mal dele, zombando dele. Cadê? Tu não fala que é o rei? Tu não falou que era o Cristo? Jesus não falou, as pessoas falaram. Jesus nunca falou isso. Até Pilatos, quando chega: tu és o rei, tu que falas? Tu é o rei dos judeus? É tu que estás falando? Jesus perguntou isso para ele. Mas aí está ali Jesus sendo humilhado, porque aqueles caras, eles eram culpados do seu próprio pecado. Eles tinham roubado e por causa disso estavam sendo punidos. E aí um deles fala: ei, para de zombar dele. Nós estamos aqui porque nós devemos, mas ele é inocente. Ele é inocente. E sabe o que me chama a atenção nesse encontro, que é magnífico? Como é que um cara compreendeu que Cristo era um rei do jeito que Cristo estava, desfigurado, humilhado, nu, pregado numa cruz, nu. A maior vergonha dos judeus era mostrar suas partes íntimas. Jesus estava nu, pregado numa cruz, nu. E aquele ladrão fala assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. Meu Deus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ali é o improvável recebendo a vida eterna. Aquele que era improvável ir para o céu, está lá. Inaugurou o céu, ele foi o primeiro a chegar. Chegamos no céu. O grande problema, sabe qual é? É que nós achamos que o céu é só para lugar de gente boa. Não é. O céu é para lugar daqueles que acreditam que Cristo é que leva. Ele é o caminho. O ladrão entendeu o caminho. O cara entendeu que havia um caminho e falou: Senhor, leva, me leva. Eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo, eu quero viver isso novo contigo. Então agora tem um cara que não poderia viver mais nada. E olha a observação que eu vou fazer para você nesse encontro aqui de Nicodemos, uma nova vida. Ele mudou quando foi Cristo, entregou seu espírito e ele foi morto. Nicodemos foi lá, falou com o Império Romano para adquirir o corpo de Cristo e levar para ser sepultado. Então Nicodemos estava agindo e mostrando diferente. A mulher samaritana impactou uma cidade. Lázaro foi testemunha viva disso tudo. Mas esse cara não teve tempo de mostrar para ninguém que era nova criatura. Ele não teve tempo. Porque nós nos preocupamos achando que Cristo quer mostrar para alguém que a gente é diferente. Cristo não quer, Cristo quer te salvar. Ele quer viver eternamente em relacionamento com você. É isso que Ele quer, relacionamento comigo e com você. Então para Cristo não importa aquilo que você foi, importa o que você vai viver da agora para frente com Ele.
Importa é Ele ser agora a pessoa inigualável na sua vida. Importa agora é você compreender que Ele é único e inesquecível. E a partir desse momento, Ele tem uma nova história para você viver nessa terra.